Será que as roupas e objetos podem ser carregados de algum tipo de energia, boa ou ruim? Segundo a minha pesquisa e experiência, sim. E isso não se trata de misticismo nem de superstição. Tem referência bíblica, como já citei. Antes de falar das roupas, eu quero falar das energias de forma geral, pois assim vocês entenderão melhor este assunto. Todos somos seres espirituais e também energéticos. Nosso corpo é formado por átomos de energia que vibram constantemente. Tudo é energia atômica e estão ligadas pelo poder da Palavra de Deus. Até pesquisadores sobre este assunto apresentam que existe uma camada de energia ou luz à nossa volta, mas como essa energia é eletromagnética, nós não podemos ver. E ainda que não seja vista pelo olho humano, existem equipamentos que fotografam essa energia, uma máquina chamada Kirlian. A fotografia Kirlian ou quiligrafia é um método de fotograma acidentalmente descoberto em 1939 por Simeon Kirlian. O trabalho Kirlian envolveu várias técnicas do fenômeno chamado eletrofotografia. Estudos posteriores incluem Nikola Tesla e muitos outros, que exploraram o efeito eletrográfico nos séculos 19 e 20. O resultado é o aparecimento de uma aura, ou melhor, de um halo luminoso em torno dos objetos, seja ele qual for, independentemente de ser orgânico ou inorgânico. O efeito Kirlian pode também ser comparado ao raio-x, que consegue fotografar todas as estruturas ósseas do corpo energeticamente, através da luz do raio-x. Há evidências de que o que é registrado nas fotos e na variação das cores da aura tenha alguma avaliação do estado mental e emocional da pessoa, até como diagnóstico de certas doenças. Então, como apresentado, a energia em torno dos objetos e até de pessoas não é misticismo ou superstição. Acredito que isso explique a troca de energia que existe entre as pessoas, onde alguns absorvem energias ou podem até ser sugados. Pessoas esponjas são aquelas que têm mais facilidade de absorver energia dos outros. A energia estática pode ser percebida quando nos aproximamos de coisas que fazem os pelos arrepiarem, por causa da eletricidade. Atualmente tem sido muito falado como nós podemos ser afetados por energias eletromagnéticas, como antenas de Wi-Fi e de rede de celulares. Existe até a polêmica da questão da chegada do 5G, e até que ponto essas energias eletromagnéticas não causariam fortes danos à nossa saúde. Devemos saber que prótons e nêutrons, que formam os núcleos dos átomos, são elementos fixos, mas os elétrons que giram em torno desses átomos podem se mover facilmente de um campo para outro. Por isso que os átomos podem ganhar ou perder elétrons facilmente. Sabemos que a energia estática das mãos podem até queimar equipamentos eletrônicos, como placas de circuito de computadores e etc. Toda matéria possui campo eletromagnético. Por isso que existe essa troca de energia de um objeto para o outro. Quando nos sentimos mal com certos objetos e até pessoas, isso pode estar relacionado a este campo de energia em volta delas. Mas alguns perguntariam, isso é um fenômeno espiritual ou eletromagnético? Pelo que me parece, são as duas coisas. Criamos campos magnéticos à nossa volta através da nossa espiritualidade. Isso de alguma forma tem influência sobre outras pessoas. Pessoas de pensamentos baixos e negativos tendem a ter essa energia pesada e desagradável, afetando outras pessoas. Este campo energético mau se forma através dos seus pensamentos e palavras negativas. Não quer dizer que elas são do mal, mas que podem estar precisando de uma libertação e mudar os seus pensamentos, buscando as coisas que são do alto. Orar por pessoas e impor as mãos estão relacionadas a essas energias que são enviadas de uma pessoa para outra. Por isso, não é aconselhável receber imposição de mãos de qualquer pessoa. O nível de sensibilidade de cada pessoa varia muito. Nem todos estão despertos para perceber as energias negativas. Isso não quer dizer que elas não são afetadas, apenas não as percebem. E se sentem uma dor de cabeça ou um mal-estar, acham isso padrões naturais e tomam logo um remédio. Quem não sente nada está mais propenso a achar tudo isso uma grande bobagem. Mas aqueles que são mais espirituais e mais sensíveis são afetados facilmente, os chamados sensitivos. Pessoas espirituais são todas sensitivas. Isso, de certa forma, é um dom de defesa pessoal, mas aqueles que estão adormecidos ficam a vida toda afetados por essas energias, sem se dar conta que elas estão a lhe deixar doentes e até depressivos. Eu, por exemplo, nunca caio em depressão porque eu consigo ver essa energia chegando como se fosse uma nuvem do mal. Percebo ela chegar como pelo ar.
Essa energia passa pelo meu corpo através da área do peito e do abdômen. É um tipo de pressão que causa uma tristeza repentina sem explicação. Eu já vi isso acontecer em vários ambientes. Recentemente isso aconteceu em uma determinada praça várias vezes. Eu sentava ali em um banco e de repente, sem explicação, aquela energia ruim chegava, exatamente naquele local. Isso pode acontecer em casas de pessoas e em outros ambientes. No início eu não sabia lidar com isso, mas hoje eu já sei como lidar e me livrar disso rapidamente. Se você não tem consciência dessas vibrações, você acaba digerindo elas e elas passam a fazer parte da sua vida. Essas vibrações trazem sentimentos e pensamentos que não são seus, mas por não ter consciência, você os aceita como parte normal da sua vida. Isso vai levar você gradativamente a desenvolver a depressão, sentimento de tristeza, desânimo, insônia, e como resultado você vai terminar indo para os calmantes e remédios. Para resolver isto é algo até simples, mas que exige dedicação. Se desconecte de maus pensamentos, procure ler mais a palavra, recuse gastar tempo com pensamentos negativos, questione seus pensamentos, quando vir pensamentos ruins, repreenda e use a sua fé. Analise seus sentimentos. A depressão provoca sentimentos de tristeza sem motivo, e você começa a achar a vida sem graça e sem sentido. Dê um chute na depressão e pise na cabeça do diabo. Não permita ele montar nas suas costas. Bom, vamos falar então agora sobre as roupas e objetos. Como somos seres carregados de energia e toda a matéria também é energia, os nossos objetos de uso pessoal ficam carregados pela nossa energia. Existe essa troca de energia, e esses objetos passam a carregar parte da nossa energia neles. A prática de orar por roupas e objetos é uma forma de carregá-los de poder, ou seja, de energia espiritual positiva. Essa história que existe pessoas que seguram certos objetos e conseguem ver coisas, ter sentimentos relacionados a eles, apesar de ser uma prática relacionada ao espiritismo, existe um fundo de verdade nisso. Isso é explorado em filmes de terror sobre objetos que foram consagrados a alguma entidade, ou que pertenceu a alguma pessoa que praticava magia ou espiritismo. Na bruxaria, geralmente os objetos e as coisas pessoais de uma pessoa são consagradas a várias entidades e são carregados pelo poder das trevas. As casas que mantêm esses objetos consagrados geralmente não têm paz. Por mais que alguns pensem que basta orar e está tudo resolvido, muitas das vezes é necessário se livrar daquele objeto. Eu conheço casos de pessoas que adquiriram móveis usados e outras coisas que depois que elas levaram esses objetos para dentro da sua casa, muitas coisas negativas passaram a acontecer. Bom, eu sei que alguns podem achar que tudo isso é bobagem e superstição. Tem até muitos que dizem: eu sempre usei coisas usadas e nunca tive problemas. Acho que tudo depende de um contexto e que deve ser avaliado de forma particular. Eu não estou dizendo que tudo que adquirimos está impregnado de energias ruins. Se você é uma pessoa espiritual e do bem, certamente aquilo que você doa para os outros lhe trará bênção, assim como para aquele que recebe. Mas como não dá para saber, principalmente para quem compra coisas de antiquários e brechós, melhor não facilitar. Uma coisa é você usar roupas doadas de parentes e pessoas conhecidas. Outra é você não saber a origem das peças. Claro que alguns acreditam que lavando as roupas e realizando práticas místicas de limpeza, essas energias são removidas. Isso é uma questão de fé pessoal. Você deve avaliar isso de forma pessoal e particular. Eu fui alertado a tomar cuidado com isso por revelação, então hoje eu prefiro evitar. As pessoas ignoram que certos males e doenças às vezes chegam através desses objetos, nos quais elas não sabem a origem nem a quem pertenceram. Pessoas que serviam a entidades e eram praticantes de magia, assim como de outras coisas do mal. Evidentemente que o hábito de comprar coisas usadas não significa pobreza, até mesmo porque existem brechós que vendem roupas e objetos de muita qualidade e que pertenceram a pessoas ricas, mas é preciso avaliar este hábito. Há pessoas que estão sempre tendo problemas repetitivos na sua vida. Muitas vezes são pessoas que têm o hábito de adquirir coisas usadas e de terceiros. Até que ponto isso não poderia estar relacionado a este hábito? Sempre adquirindo coisas usadas, sem conseguir progredir ou adquirir coisas novas. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.